Boa tarde, Itapeva. Estamos começando mais um programa sem censura aqui pela Rádio Jovem Pan de Itapeva. Hoje está aqui comigo ele que é meu amigo, é do meio do agro, é médico, o Dr. Mazen. Tudo bom, Mazen? Boa tarde. Eu quero agradecer você, a diretoria da Cristal, da Jovem Pan, a equipe, a todos que nos receberam hoje para conversarmos sobre vários assuntos, né? Dr. Mazen, mais conhecido, mas também pode ser conhecido também como Mazen, o Mazen que é nascido e criado nessa terra. Verdade. Né? Hoje com 50 anos, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais centrada. E estou muito feliz de estar aqui. E vamos lá, vamos ao que a gente sabe fazer, que é comentar e conversar e encontrar soluções, meios para poder fazer Itapeva e região desenvolverem. Sim. E Mazen, chamar de Mazen pela amizade que a gente tem, vou abrir mão do doutor. Assim, para quem não te conhece ainda muito, conte um pouco da sua história, né? Você que é filho do Azete, né? O pessoal mais antigo, tudo lembra do Azete, né? Foi um empresário que chegou em Itapeva e se fez aqui, né? Se criou aqui, escolheu Itapeva, né? Conta um pouco da sua história, para quem não te conhece, até a medicina. A caminhada foi longa. Eu sou o sexto filho de 6, são 5 mulheres, eu sou o único homem. Meu pai, Azete, dono da Casa Nasser, né? Muitos anos, meu falecido pai, meu querido falecido pai, com a professora Isabel, né? Minha mãe Isabel Vilares, e aonde eles colocaram pra gente que desde o início que o que você poderia ter é o conhecimento. Então, o estudo, né, o trabalho, a dedicação, não existe fórmula mágica. Todos nós brasileiros somos trabalhadores, somos pessoas do bem, que buscamos cada dia mais buscar o melhor para a nossa família, para os nossos entes queridos. Eu, desde cedo, sempre gostei de participar. Fui coroinha na Igreja Católica, ali na Matriz, né? Na Igreja Santana. Vocês moravam ali na rua de cima, né? Na esquina de cima. Isso, vizinho ali. E participando sempre dos projetos. E sempre busquei, sempre tive essa relação de atender e cuidar. Então, a gente sabia que essa era a forma de poder retribuir. Itapeva e região sempre teve essa abertura para todos, né? Então, quem é nascido e criado aqui, quem teve a oportunidade de vir morar aqui, Itapeva é uma mãe. Abraça todo mundo. Né? Abraça todo mundo, itapevense de coração, ou que é nascido realmente aqui em Itapeva. E foi a forma que a gente encontrou de retribuir, né? E eu, como médico, eu me formei, eu fui fazer faculdade em Santos, fui para Marília, aonde eu conheci a minha esposa, a Fabrícia. A Fabrícia é natural de Marília, marilhense. E ela aceitou vir para cá, depois que a gente ficou um período em São Paulo, né? A gente ficou estudando, se preparando, pós. E decidimos voltar para o interior. Que ela é dentista, né? Ela é cirurgiã dentista, trabalha comigo na clínica, somos sócios. A Fabrícia, além de ser minha esposa, é minha sócia, é a que coordena tudo. É quem libera quando você pode gastar. Porque se você não tiver uma parceria, atrás de um homem sempre tem uma grande mulher. Então, essa parceria é importante, até porque a família é a instituição mais importante hoje. Você ter os filhos, né? A preocupação de você dar uma boa educação, os ensinamentos, né? De religião, de como tem que ser honesto, correto. E eu vejo isso na nossa cidade. Mudar o caráter, né? Exato, moldar o caráter, porque é o que a gente precisa entender hoje, as qualidades, né? Qual que é o propósito, não é somente a questão de dinheiro, é você viver aquilo, né? Então, eu como médico, eu consigo, nesses anos que aí estou como médico, desenvolver esse trabalho junto à população de Itapeva, e graças a Deus a gente tem tido apoio, parcerias, as pessoas acreditam no nosso trabalho e a gente consegue desenvolver aí, atendendo cada vez mais o maior número de pessoas, né? Sim. E hoje em dia essa parte da família, ela vem se fragilizando muito, né? A gente vê principalmente, né, por questões políticas, tudo, né? Tem dado uma fragilizada na família, né? Mas eu que conheço, né, você, a Fabrícia, eu acho interessante
essa criação que você tem dado para seus filhos, igual você teve, porque o Azete, ele não criou herdeiros, ele criou filhos, ele criou pessoas, ele moldou caráter, né? Então eu acho interessante essa forma que você também cria os seus filhos e não está criando meramente herdeiros, está criando... O Matheus, você tem que entender que na vida a gente prepara os filhos para o mundo. E nós temos que entender que o mundo aí está, ainda mais com a tecnologia, com os avanços. Então, a minha preocupação é não perder a essência. Então, quando você cria pessoas, você cria para o mundo. Então, é ensinar o que é certo, o que é errado, o que pode ser feito, o que não pode, e que a pessoa busque a felicidade. Né? Eu sempre costumo dizer que antes da saúde vem a paz. Se você está em paz, a sua saúde está bem. A partir do momento que você perde a sua paz, a saúde vai perdendo... Vai descendo ladeira abaixo junto. Exato. Então, assim, se você ensina desde pequeno as crianças o que é positivo para poder ajudar o próximo... Princípios, né? Princípios. Então, você consegue desenvolver uma sociedade melhor, né? Então, você consegue fazer com que as pessoas participem mais de projetos, né? Eu vejo isso que a família, como eu disse agora há pouco, é a instituição mais importante. Itapeva é uma cidade que ela tem tudo para dar certo. É uma cidade que tem uma região numa boa localização, a mesma distância de Sorocaba, você pega para outras cidades maiores, como também Avaré, entre a maior cidade do Paraná e Curitiba, a maior capital do Brasil também. Nós estamos no estado mais rico da Confederação do Brasil, né? E Itapeva é um dos maiores produtores agrícolas, né? País, né? Isso, e eu desde pequeno, eu trabalho desde os meus 7 anos de idade. Então, meu pai... Do estado de São Paulo é a primeira, né? Ela está em primeiro lugar. Primeiro lugar. Se eu não me engano, em quarto, se eu tiver errado, me corrijam depois, mas... É um dos maiores PIB agrícolas, se eu não me engano, é o maior PIB agrícola do estado hoje em dia. Ano passado ficou Itapeva. O que a gente quer que o governo do estado de São Paulo e o governo federal enxerguem isso, sim, porque nós contribuímos e contribuímos bastante. Então, a gente queria esse retorno na área da educação, na área da saúde, da infraestrutura, para a gente poder desenvolver. Espero que agora, né, o governador teve recentemente aqui em Itapeva, distribuindo, né, projetos... Ano encapotado. Mas é que a gente fala, né, acima de tudo, a gente tem que começar a mostrar o que nós temos de bom, de melhor. Exatamente. Né? Não é só chegar e tirar fotos. Sim. A gente precisa mostrar projetos. E cobrar. Né? E desenvolver isso, né? Eu vejo que Itapeva hoje, ela está órfã, né, de pai e mãe. Nós precisamos entender que a política você faz desde na hora que a gente nasce. Então, em todos os setores na vida tem política. No relacionamento a gente tem política ali. No dia a dia, quando uma criança nasce, será que ela está chorando por quê? Será que ela está com fome, está com cólica? Por que né, o marido e a mulher não se entendem? Porque não tem diálogo. Nós temos que criar pontes, não muros, né? A gente tem que manter o diálogo, né? É a forma que você vai ter de chegar num denominador comum. Sim. E é isso que a gente precisa hoje, do equilíbrio, foco, né? Senão a gente vai ficar sempre na mesma. Sim. Né, quando você comenta, né, a questão da vinda do governador e tal, é a crítica que eu tenho ao nosso atual governo, né, ao governo do Tarcísio, exatamente isso, sabe? Mas, porque assim, ele ganhou a campanha do estado de São Paulo com o discurso menos Brasília, mais São Paulo. Né? Estamos no estado mais rico que sustenta a federação, né? Sustenta a União. E nós estamos na cidade da maior produção do agro e o que a gente vê vindo de volta, né? O nosso imposto do agro vai para São Paulo, fica em São Paulo, vira metrô em São Paulo e para nós o que volta é, quando muito, uma migalha, né? Mas você veja bem, ele pegou um estado que estava já há muitos anos na mão de um grupo, né? Do PSDB. E o Tarcísio, ele é um político que ele foi moldado, mas ele, tecnicamente falando, ele é bem capacitado. Então, quando ele assumiu o estado, ele pegou várias vertentes aí a serem resolvidas, várias situações. Então, você viu que ele privatizou agora também recentemente a Sabesp, vai quebrando paradigmas, vai construindo soluções e focando naquilo que realmente importa. Então, se você hoje pensar, ele está focando e investindo na educação, na saúde, que é os bens mais preciosos que nós precisamos ter. O resto a gente consegue, são prioridades secundárias, mas que a gente consegue. Lógico, você fala assim, mas precisa de emprego? Sim, mas para a gente alcançar esse projeto, a gente precisa ter condições de trazer novos empreendimentos.
né? Hoje a população ela está carente, né, de novos postos de trabalho. Muitos estão indo embora e muitos já foram, porque Itapeva não proporciona essas oportunidades. Sim. Então, assim, nós temos tudo para dar certo. O que a gente precisa é de um denominador comum, consenso, entre a sociedade, os grupos, as pessoas que estão participando aí hoje da política, dos projetos, para a gente poder mostrar que Itapeva é acima de tudo, né? Então, Itapeva e região. Por que eu falo Itapeva? Porque ela é a maior cidade da região, onde ela consegue polo, desenvolver, né? o polo. E aí a gente está esperando agora essa malha viária que o governador prometeu a duplicação, que há muitos anos a gente está esperando. Muita gente lutou, né? Está lutando sobre isso. A questão da... Muitos líderes que a gente realmente teve, né? Que eram líderes políticos, morreram sem ver o que vai acontecer, né? Mas começaram a luta lá atrás. Né? Mas a impressão, às vezes, voltando um pouco, que eu vejo que Itapeva, ela regrediu, na minha opinião, em algumas situações, em alguns pontos, ela poderia ter desenvolvido mais, poderia ter mantido, mas ela perdeu. E isso, ela se desidratou. Então, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E o pessoal veio ocupando o espaço e Itapeva ficou sem o seu posto. Então, ela precisa retomar isso, né? Porque a gente muito se fala em capital dos minérios, maior produtora agrícola, e a gente não está tendo devolutiva disso. Exatamente. Então, a gente não está sabendo aproveitar essas oportunidades, porque as pessoas muitas vezes saem nos seus projetos pessoais, né? Aí junta um pouco daquela coisa do egocentrismo e esquece do conjunto. Quando senta vários numa mesa, cada um vota em si mesmo, né? E aí você não consegue o objetivo principal, que é melhorar. A melhoria. Por exemplo, chega o Matheus faz a sua parte, o Mazen chega depois, dá continuidade. O que a gente precisa é continuidade de um projeto. Né? Então eu vejo. Mas normalmente o novo que chega, ele quer acabar com a história do anterior, né? Quer apagar a história. Eu acredito que isso está caindo de moda, eu acredito que isso está mudando. Eu vejo que hoje a gente tem mais essa percepção de trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto. Cada um faz parte da engrenagem, sem a peça você não consegue fazer as coisas fluírem. E pessoas certas. Não adianta você montar uma equipe, montar um grupo, um secretariado, se a pessoa não for certa para aquele cargo. Você vai sofrer, a pessoa também, e você não vai apresentar e nem entregar aquilo que você muitas vezes prometeu. E o pior, né? Você vai sofrer, a pessoa vai sofrer e vai fazer a cidade inteira sofrer junto, né? Isso que é o pior ainda, né? Porque quando a gente tá falando de cargos dentro do executivo, principalmente, não é só o prefeito e a pessoa, né? A cidade inteira envolvida, né? É como eu disse para você, Matheus, hoje eu tenho 50 anos, sou casado com a Fabrícia há mais de 20 anos, nós temos um casal de filhos, né, que tem hoje 10 anos, então a maturidade, a forma de como você enxerga as coisas, a maneira de como você conduz, eu acredito que vai mudando isso, para todos nós. E eu, quando fui candidato a prefeito em 2011, mais ou menos, 2010, eu não lembro direito. Acho que foi 2011, para assumir em 2012. Isso. Né? Então, assim, o projeto era isso. Não é que era aquela coisa, eu quero ser prefeito por ser prefeito. Eu queria ser um gestor que pudesse desenvolver um trabalho e abrir, né, a cidade no sentido de mostrar quais são os pontos necessários de melhorias, aonde você tinha que fortalecer. E naquela sua concorreu você, o Roberto, o Paulinho e o Diclay, né, da farmácia? Foi a mesma, né? Foi. Aquela, né? Eu lembro do debate, que ele teve debate na Globo, né? Foi na TVT em Itapetininga, a gente participou desse debate. Eu lembro que eu era de todos o mais novo. Diclay, né? Com o número dele pintado na cabeça, né? Mas pintado assim, não, raspado o número na cabeça. E naquela época foi se falado muita coisa que a gente sabia que não poderia ser realizado. Então é isso que a gente quer demonstrar. Não existe fórmula mágica. Não existe você chegar e falar assim, eu vou fazer tal coisa se você não tiver uma infraestrutura, uma base, uma formação. Então, eu vejo primeiro que Itapeva precisa de representatividade. Itapeva hoje precisa de representantes para chamarem de seus. Né? No sentido que a região, hoje, ela comporta aí 30 municípios ou mais. Por aí, a 16ª é mais ou menos isso. Isso. Então, você tem condições de número de eleitores, eleger um deputado federal e um deputado estadual para a nossa cidade, a nossa região, chamar
de nós. Porque o que acontece? Muitos vêm, pegam os votos e a gente fica aí à mercê, dependendo, vou mandar emenda, eu vou fazer isso, e fica só na promessa. Sim. Então a gente pode cobrar, porque eu vejo hoje, não desmerecendo o cargo, mas o deputado nada mais é do que um representante da região, do povo, das cidades. Ele é um cara que ele vai abrir portas. Ele é o vereador a nível nacional. Isso, é um office boy, vamos dizer, de luxo. Um office boy de luxo, exatamente. Né? Não desmerecendo o cargo, né? E assim, ele vai dar suporte aos prefeitos, suporte aos vereadores. Abrir portas lá, fazer contatos, saber criar conversar, pontes. Né? Não é simplesmente chegar, porque não. É projetos. Hoje é feito de números. Eu trabalho com a saúde, e a saúde é feita de números. Não adianta, para mim cuidar de uma pessoa, eu tenho que saber o valor de quanto vai ficar aquele atendimento, aquele tratamento. Então, quanto tem disponível, né? Exato. Então a gente tem que entender que nós precisamos investir na atenção básica, investir em toda a infraestrutura, os municípios se falarem, então fortalecer. Com isso, o Estado, os governantes vão prestar mais atenção. Porque quando você faz a diferença, você faz uma situação acontecer e que chame atenção, vamos ver o que está acontecendo ali. E Itapeva faz muito tempo que a gente não vê um acontecimento, algum murmurio positivo, né? No sentido de fazer transformações que mudem a vida das pessoas, né? A vida, o nosso bem mais precioso hoje, o que é? É a saúde. Se você não tiver saúde, não adianta. Você pode ter carro, casa, dinheiro. Não adianta a educação se não tiver a saúde. Exato. Você vai morrer e não vai né? usar o diploma, né? E a educação também, né? A pessoa saber o que é possível, o que não pode, os seus direitos. A infraestrutura, né? O saneamento básico, né? Você lutar por coisas básicas, simples. Então, isso é uma das coisas que me fizeram e fazem com que eu continue a gostar e ser médico. Eu cuido de pessoas, eu cuido de seres humanos. Então, eu como médico, esses dias perguntaram para mim, o senhor é médico do quê? Eu falei, sou médico de gente, né? Porque você põe a mão, a pessoa fala, nossa, meu caso é grave. Eu falei, por quê? Não, porque o senhor está pondo a mão, está examinando, está conversando. Então, essas situações que fazem a gente ter força e continuar. Porque a gente trabalha 24 horas de domingo a domingo. Então, eu tenho feito esse trabalho, eu tenho cada vez mais aprendido, porque a gente aprende a vida inteira, até morrer a gente vai aprender. E eu quero ser uma pessoa que faça parte. Sozinho a gente não faz nada. Então, se unir, como eu falo aqui, reforçar a questão do diálogo, né, da conversa, né, sentar, vamos chegar a um denominador comum, né, senão vai passar o tempo, vai passar os dias, os anos, e a gente não vai ter resolvido e feito nada. Nenhum. E eu achei bacana uma frase que você falou, né, que a questão da gente estar órfão de pai e mãe. Eu concordo com isso, mas é na linha de que, na verdade, o que está faltando para nós é realmente lideranças, sabe? Mas a gente não tem liderança. A gente está tendo muito político, mas a gente não está tendo uma liderança que fale, eu estou defendendo a minha região. Sabe assim, que você olha assim e fala, esse cara está me defendendo. A gente não tem. Eu me expressei até mal, eu acho que nos dias de hoje não cabe isso, eu quero corrigir. Então, não diria isso. Você falou uma coisa certa. Lideranças. Nós precisamos de lideranças. E outra, lideranças que ela não acha que aquele cargo, aquele posto seja dela. Não. Liderança, eu quero dizer no plural mesmo. É de você ter grupos, equipes, pessoas participativas, serem ouvidas, serem respeitadas. Então, é isso. Obrigado aí, a gente vai aproveitar e corrigir isso. Então, a gente precisa de lideranças. O que eu quero dizer, e me expressei mal, que nem você corrigindo agora, a gente precisa de pessoas que sejam capacitadas, e temos muitas, viu? E tenham coragem. E tenham coragem, conhecimento. Porque igual aí, a gente viu o governador veio aí e foi todo mundo tirar foto com ele, mas cobrança mesmo, um pedido, uma coisa, a gente não viu como poderia ter ocorrido, né? As coisas precisam mudar. Eu acredito que a gente poderia ter feito de forma diferente. Se você chamasse o governador, o secretariado, as pessoas e sentassem e para ver o que precisava delegar, quais são, chamar prefeito por prefeito, ver realmente quais são os problemas. É que, infelizmente, a política tem essa questão aí de fazer esse projeto aí, essa forma de mostrar que a política ainda está mudando. Eu acredito que mudou bastante. E mostrou. Eu tenho achado ela mais participativa na questão das pessoas, estão mais abertas, da eleição, na verdade,
Do Bolsonaro para cá eu tenho sentido essa coisa assim mais participativa da população, assim, mais ativa. Coisa que antes eu não via tanto. É a rede social, né, Matheus? Antes você tinha o radinho, você tinha a televisãozinha que você pegava lá, ligava lá, tirava lá a bateria da Kombi para pôr lá na TV para ligar se o jornal e depois você tirava. Então, hoje não. Hoje você tem o celular, as crianças têm acesso, o jovem... A notícia é muito rápida hoje em dia, o adulto, né? O idoso também está sabendo mexer mais com o celular. E as pessoas têm mais informação. A informação chega mais para as pessoas. A nossa região, por ser uma região mais... a zona rural, né? A população ser uma população importante, você chega hoje, as pessoas têm acesso a internet. Então, hoje as pessoas são bem... informadas, elas conseguem, né, elas sabem das coisas. Antes demorava mais para saber, ou ficava ouvindo de orelhada. Então, o que chegava para ela é o que o fulano contou. Então, hoje ela ouve, ela escuta, ela vê ela mesma. Sim. Então, meio que aquele monopólio da mídia que tinha antes acabou, né? Hoje em dia, você acredita mais no vídeo, por exemplo, que alguém te mandou do que o que você está vendo na TV. Né, deu essa até alteração. Porque a TV convencional perdeu muito hoje para as mídias sociais, para as plataformas, que a gente vê as plataformas aí. Então, eu acredito que Itapeva tem que aproveitar essa oportunidade. A gente não pode misturar as coisas, cada um tem a sua religião, eu vejo assim, cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu pensamento, mas a democracia é isso. O Brasil ele precisa se encontrar. E é um país gigantesco, continental, é um país que tem tudo para dar certo. E, como eu disse, Itapeva está dentro do estado de São Paulo e é o estado mais rico da federação, é o estado mais rico do Brasil. E a gente precisa, como região sudoeste paulista, que tem aí a questão do agronegócio, a questão da saúde, né? Que a gente invista, principalmente a educação, agora parece-me que agora está também desenvolvendo esse braço aí, né? Você tem as faculdades, né? Chegando os cursos, e as pessoas também tendo mais condições de estudar. Antigamente a pessoa só trabalhava. Então hoje você vê que muita gente estuda, trabalha e estuda. Faz os dois. Então você precisa facilitar hoje em dia também você estuda até na casa, né? Você faz ali um curso à distância, né? No horário que você pode, você está no computador. Mas para isso você precisa de infraestrutura, você precisa de energia, você precisa de internet, luz, um computador. Exato, de acesso. Né? Então, é que nem eu falei, parece que não, mas você vai aqui na cidade, tem lugar que não tem saneamento básico. Sim. Você não tem infraestrutura. Não é poucos os lugares. E não é só uma coisa que seja única e exclusiva do município. Em outras cidades também, em outros lugares do país. Então, eu vejo que o brasileiro ele precisa entender que se a gente não se preparar, como os outros povos, os outros países estão fazendo, em termos de se melhorar como pessoa, melhorar como sociedade, como país, é difícil você buscar transformação. Sim. Então, começa por aí. Pelo menos eu acredito que... Não, eu concordo com essa visão tua, até porque assim, quando você fala de democracia, por exemplo, para mim a democracia ela se resume na busca do bem comum. Né? Então, assim, quando você fala, cada um tem sua religião, cada um tem a sua profissão, é uma verdade. Só que a busca do bem comum é aquilo que é bom para todo mundo, independente dessas coisas, né? E a nossa democracia, mas no Brasil, não sei se você há de concordar com isso, né? É a minha visão. Se a gente for comparar com outras democracias no mundo, a democracia ela foi conquistada à base de sangue, de luta. A democracia no Brasil não, ela foi entregue pro povo. Entendeu? Tá aqui o seu direito de votar. Vote! E isso eu acho que fragilizou a nossa democracia. O povo não tem aquela coisa da luta, entendeu? Tipo, eu tenho direito porque o meu avô lutou, morreu para mim ter isso hoje. A nossa democracia não tem isso. O Brasil, pela colonização, pela forma de como foi habitado, a forma como foi distribuído. E você vê, tem as diferenças. Hoje você tem um país como o nosso que tem urna digital. Né? Tem democracias aí como a americana que é no papel ainda. Sim. Então, muita gente teve que se adaptar muito rápido a isso. E isso demonstra... o que a gente tem que ver é essa questão do fundo eleitoral, que é um absurdo, né? Que cria desproporções, cria disparates.
Então você chega lá, você quer ser candidato, se você não tiver um partido, uma coligação... Porque, por exemplo, nos Estados Unidos você pode sair candidato sem partido, né? Independente. Aqui né? não tem isso. Aqui no Brasil, se você não tiver uma legenda, você não tem E para ter direito. uma legenda, você tem que rezar a cartilha que o presidente do partido quer. Senão você Senão não te tem, você libera. não tem a legenda para você poder sair. Muitas vezes ele te dá, às vezes até a legenda, mas sem condições nenhuma. Então, não é tão simples essa situação. Então, por isso que a gente precisa se unir, a gente precisa se fortalecer. Então, os prefeitos, os vereadores das nossas cidades, da região, entender isso, né? Fazer um levantamento. Quantos eleitores nós temos? 300 mil? Dá para eleger tranquilamente um deputado federal e um estadual para dizer, olha, isso aqui é nosso. Então, a gente tem como cobrar, porque o escritório vai ser aqui. Né? Eles vão base é aqui. A base é aqui, eles vão estar andando aqui. Eu acho que seria de se pensar. Isso é besteira, é loucura? Não sei. Não acho que é besteira, não acho que é loucura. Eu acho que é meio utópico. Sim, mas... Porque a gente que conhece o meio da política, a gente sabe como que é, né? Chega na hora, não, mas eu tenho interesse, eu tenho isso... Mas se a gente não plantar essa sementinha, ou não falar e não comentar sobre isso, nunca ninguém vai. Então, pode ser que amanhã depois isso crie força, isso seja uma coisa que a gente está falando aqui e amanhã depois se transforme. Não, e eu acho que isso tende a acontecer, mas como sendo um movimento do próprio eleitor. Eu não espero dos políticos, sabe? Assim, quando você fala, os prefeitos da região, eu não imagino os prefeitos entrando nessa. Mas eu vejo os cidadãos entrando nesse pensamento. Mas você sabe, veja, o eleitor. Eu falo sempre que o político ele não vem de Marte. O político sai da própria sociedade. Ele também tem filhos, ele também tem esposa, ele também tem pais, mães. Então, ele sai da nossa sociedade. Então, está na mão do povo, está na nossa mão, do eleitor, de decidir, de votar. Então, se amanhã depois tem candidatos de fora e tem candidatos daqui da cidade, da região, e você vai analisar, não é porque ele é daqui ou que ele é da cidade que ele vai ser bom. Você vai dizer, não, esse aqui é de Itapeva, da região, mas não tem condições de ser nosso representante. Sim. É como você vai procurar um emprego, você vai apresentar seu currículo, você vai ver se você tem capacidade, se é a pessoa certa para aquele cargo, e é isso. Agora, o que a gente não pode é ficar sem ter essa discussão, ter esse diálogo, ter esse embate positivo, esse embate no sentido da boa palavra, né? Agora, não pode, tipo, não, porque eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não concordo com isso, porque ele não tá fazendo o quê? Não, senão a gente não vai ficar em lugar nenhum, porque um puxa a corda de um lado, outro puxa a corda de outro, e quem que perde com isso? A população, o povo, aquele que mais precisa, né? Então, hoje, você sabe que eu, como médico da área da saúde, a saúde, ela é cara, ela é uma situação que... Não tem fundo, né? Exato. É o que eu costumo falar. Saúde, mas igual, né? Esse ano, orçamento de Itapeva, 560 milhões, né? Até na sessão de segunda-feira, teve um vereador lá que falou 620, ele errou por 60. Já mostra o nível de preparo dos nossos vereadores, né? Não sabe nem o orçamento. Mas se você pegar os 560 milhões do orçamento de Itapeva e colocar tudo na saúde, ainda assim falta dinheiro. Saúde e educação é um saco sem fundo. Você pode colocar tudo lá, que sempre vai ter uma coisa melhor, um procedimento novo, uma máquina mais nova. Porque tudo é projeto hoje em dia. Como eu disse agora há pouco, até a saúde é feita de números. Se você não colocar da forma correta, você não vai conseguir atender aquele ser humano, aquela pessoa. Então, você precisa entender como é que funciona o fluxo, para não desperdiçar, não gastar dinheiro em coisas que não vão ter resultado. Então, a priori, você vai ter que fazer a tarefa, a lição de casa, que é fazer a atenção básica funcionar, mas isso demanda tempo. Só que se você não começar, nunca vamos chegar. Então, a gente precisa, lógico, que fazendo essa prioridade, mas em contrapartida, em paralelo, buscando já fortalecer as outras etapas para quando você perceber, você conseguir realmente reestruturar. Agora, o que nós precisamos são de pessoas. Não é dinheiro, não é só o concreto, mas pessoas, cabeças pensantes humano, e pessoas que realmente queiram fazer a diferença. Não é uma coisa egoísta, tipo, para mim. Então, se a gente não tiver uma mentalidade nesse sentido, a gente vai ficar nessa situação e continuar dessa forma que a gente vê hoje, que hoje você vai numa ONG ou numa instituição que precise, né? E ela não tem recursos, porque, que nem você falou, é infindável, né? Acaba não tendo fundo, né? Sim.
Não, e quando você fala de saúde, eu acredito muito na sua visão, porque na verdade você trabalha, né, com a saúde estadual, na questão ali, né, do ambulatório. Você trabalha com a municipal no pronto atendimento, que também se torna regional, porque atende a região toda, né? Isso. A gente trabalha como prestador de serviço, como médico na Santa Casa de Itapeva. Já trabalhei em alguns outros serviços aqui da região, bem no começo, quando eu retornei para Itapeva. Hoje eu estou como gerente médico do Ambulatório Médico de Especialidades, que é o AME. Então eu faço desde a parte assistencial, a parte administrativa, a gestão. E a específica, né? E a específica. Então a gente tem trabalhado isso e eu lido com pessoas 24 horas, de domingo a domingo, como eu disse, e é o que eu escolhi para a minha vida. Agora, que é possível fazer a diferença sem pensar só no material, na infraestrutura, pensando nas pessoas, mas precisa disso. Parece uma coisa meio incoerente que eu falei agora, mas tem que se unir, as coisas têm que se encaixar. Então não adianta simplesmente ser utópico, né? Ter utopia de vou fazer isso, tal, sem ter um projeto, uma maneira inteligente de chegar no objetivo. Sim, e de manter, né? Porque não adianta fazer se não tiver o estudo para manter, né? Por isso que, mais uma vez, a pessoa tem que ter preparo, né? Eu vejo isso que quando eu comecei a fazer a parte do agronegócio, eu saindo um pouco de médico e entrando como empresário e empreendedor na parte de agronegócio, é isso daí, é você fazer os cálculos, saber se nessa lavoura vai dar para poder preparar na próxima. Contar um pouco com a sorte também, né? Sim, porque nós somos uma empresa de céu aberto, né? Então você depende dos intempéries, da natureza. E se vem uma chuva de granizo, por exemplo, você não controla, não tem que fazer. Aí você não controla, mas você tem que ter mecanismos e ferramentas que você possa usar para estar preparado. E isso serve para tudo na vida. Então, o que às vezes eu utilizo na área da saúde é a mesma coisa que você utiliza no agro. Então, eu tenho tecnologias, eu tenho ferramentas. Só que as duas precisam de financiamento, precisam de recursos, investimentos que a gente possa fazer a diferença. Manutenção, pessoa, aí entra também na parte humana, pessoa preparada que saiba lidar, né? Manutenção, manter, então não é fácil. Hoje você precisa que as pessoas tenham qualidade de vida. Uma coisa que a gente não fala muito, os profissionais da área da saúde estão ficando adoecidos, estão ficando doentes. E também são seres humanos, também tem família, também tem seus problemas, tem as suas dificuldades, mas nem por isso deixam de cumprir a sua obrigação. Tem situações, cada caso é um caso, mas a gente tem visto aí que a gente não tem tido paz, porque tivemos aí recentemente o período da Covid, onde todos se doaram, principalmente os profissionais da área da saúde. E agora a gente está com a influenza aí, com uma variante aí, que é a influenza B, que está pegando desde nenezinho até idosos, principalmente idosos, que está dando problema, que a essa maioria... que está tendo a vacinação agora, né? Menor de 6 anos e maior de 60, né? Exato, e todos aqueles profissionais da saúde também para se vacinar. Então, é uma situação que eu vejo que Itapeva tem várias frentes. A gente precisa ver quais são as prioridades, né? Na minha visão, a prioridade é o ser humano, são as pessoas, né? E a gente tem que construir um mundo diferente, partindo do princípio que se não tiver pessoas, não tiverem seres humanos, não tiverem sociedade para viverem em convívio, em harmonia, né? Em harmonia, não adianta de nada você ter aí um prédio maravilhoso, né? Um carro maravilhoso. Então, é isso. É o que eu vejo hoje, que as pessoas têm que buscar esse equilíbrio. Cada vez mais pessoas ansiosas, depressivas, pessoas preocupadas, estressadas, porque problemas tem todos os dias, em todos os momentos da vida, independente da classe social. As pessoas sofrem uma pressão muito grande. Antigamente você não tinha a tecnologia, o avanço que tem hoje. Então, você hoje recebe mensagem pelo celular, antes era carta, né? O cara escrevia carta. Então, hoje é muito rápido as informações, né? Então, tanto as que podem te deixar mais feliz, como as que podem te deixar mais triste, né? Preocupados, né? Então, isso daí causa um alvoroço, e aí para você controlar isso é muito difícil. Sim. Então, antes era rádio peão, né? Falava um para o outro, demorava um pouquinho mais. Hoje é mais rápido,
principalmente na área da saúde, né? Então, isso acaba tumultuando os serviços de saúde. Sim, é Então, verdade. a gente sempre tenta manter informado. Não sei se você viu agora na Santa Casa, tem a questão do placarzinho lá sobre Do dengue, né? Eu da tenho visto dengue. postando. Então, isso é até uma forma de informar a população e tal. Então, a gente tem feito esse trabalho. Não é fácil, a gente tem feito o nosso melhor, né? E eu vejo aí que a gente precisa realmente repensar e focar no que é essencial, Sim. que é a vida, né? Sim. E quando você fala assim, né, mas da questão da saúde e tudo, né, a gente falou de investimento, também tem a parte estratégica, né, que eu vejo que normalmente os nossos gestores falham muito, sabe? O ano passado, ano retrasado, aliás, eu já comecei a levantar, ano passado também cobrei, e esse ano também apresentei para o Dr. Marcelo Poli, né, ser médico, né, ser um vereador focado mais na saúde, né, que é o quê? A Organização Mundial da Saúde fala que nós temos de 5 a 10% da população que é hipocondríaca. Então, se a gente for pensar no município de Itapeva, a gente tem pelo menos 3 mil pessoas hipocondríacas, ou seja, essas pessoas, pelo menos a cada 2 meses, elas vão estar aparecendo, seja na porta de Santa Casa, seja na porta do UPA, ou seja, numa UBS, sem necessidade, né? Então, assim, eu vejo que, por exemplo, em um caso desse, teria que ter essa gestão estratégica do quê? Chegar o gestor público e falar, viu, vamos criar uns grupos de apoio para essas pessoas, com psicólogo e tal, para você ajudar a desinflar essa busca, né, desnecessária às unidades de saúde. Então, falta estratégia também, né? Não, existem as estratégias, existem as ferramentas, existem os serviços, as pessoas têm toda uma estrutura, atenção básica, saber fazer a leitura, a identificação. O médico hoje ele tem que tomar muito cuidado na questão da prescrição, então a gente tem que saber cada caso é um caso, né, para não fechar um diagnóstico errado. Então, você tem que avaliar. A responsabilidade é grande, Nem né? sempre chega para você, aquilo, você vai investigando, vai vendo, é outra situação. Então, é que infelizmente precisa da organização, do controle, porque a demanda é muito alta. Então, você acaba, assim, às vezes, passando batido e é aquela história, o cansaço, o staff, a pessoa está ali já várias horas, vários dias naquela situação. Então, eu acredito que sim, a gente precisa se reorganizar, principalmente na área da saúde, pegar cada bairro, cada comunidade e fazendo o seu papel, cada vila, preparando o seu trabalho nas UBS, nos PSFs, nos ambulatórios. Você tentar evitar ao máximo de se chegar, né, aí inflando as unidades mais e fazer urgentes, a leitura, né? fazer a leitura. Isso é um trabalho que você tem, sim, epidemiologia, você tem como fazer isso, sim. É possível, sim, tem esses dados. Que muitas vezes... Não são usados, né? Não é que... É tanta situação, tantas vertentes que acaba se perdendo muitas vezes. Então você tem que falar assim, o que é prioridade? Exatamente. Né? Quais são os planos? É como eu costumo falar para o Tarzan, quando tudo vira prioridade, nada é prioridade. Nada se né? resolve. Prioridade é prioridade. Assim. Eu falo assim que eu gosto da política, eu participo da política, mas não para me beneficiar da política. Porque eu, mais uma vez, acredito que a gente nasce fazendo política. E a política você faz na sua casa, você faz com seus familiares, com seus amigos, né? Com seus colegas de trabalho. E a política, ela ajuda a gente a ter essa visão. Porque o cara vai num clube, ele está debatendo, ele vai numa padaria, ele está conversando, ele vai numa praça. No emprego, você tem que fazer ali a política da boa vizinhança com os colegas e com o chefe. Mas isso tudo tem política, né? Tudo tem a política, mas assim, a boa política, não a politicagem, não a politicalha, né? Então, eu vejo dessa forma. Beneficiar a todos. Porque senão chega uma hora que eu beneficio a si próprio e do que se resolve. É o que está acontecendo, na minha visão, né? Muitas vezes a pessoa ela se ajeita, arruma o cargo para ela e arruma a própria vida. O resto depois a gente vê o que faz. Então, para ela, ou como a gente está vendo em parte aqui da Câmara, arruma para os parentes, né, emprego, e o resto da cidade se esquece, né? Isso em tudo, né? Você veja bem, não é porque às vezes você tem um negócio, você vai lá e fala, eu sou dono desse negócio,
eu sou sócio e vou tirar o meu prolabore e o resto que se lasque. Sim. Né? Você é casado, tem suas obrigações dentro de casa. O marido, não, meu salário é meu salário, não é? Não, o salário é da família, né? Sim, é o nosso salário, né? Então tem que O fazer meu é meu, o teu é meu, né? Mas eu acredito muito na mudança, que a população tem essa visão. Eu sou muito temente a Deus, eu sou uma pessoa que eu acredito que tem sim um ser superior que nos guie. E, como eu disse, a gente não é perfeito, a gente está buscando todo dia melhorar, e eu acho que isso todos fazem, né? É que cada um do seu jeito, a gente tem que entender que ninguém é igual a você. Sim. Não posso exigir que a pessoa seja igual a mim, Sim. isso não tem. Nem os próprios filhos são iguais a gente. Mas o que eu quero é que a população entenda que a gente precisa dessa construção. Eu não sei de que forma, de que maneira a gente vai fazer isso, de que forma isso vai acontecer, mas cada um deve achar um meio. Como eu disse, na missa, no culto, numa festa, num encontro, num jogo de futebol, né? Para a gente mudar essa cultura, mudar essa mentalidade, principalmente da nossa cidade, da nossa região, para parar com esse assistencialismo, parar com essa forma de fazer essa velha política, E de buscar mudar. as pautas realmente comuns, Exato, para construir o futuro para as próximas gerações, onde a gente consiga deixar um legado. Né? Deixar um mundo, pelo menos uma perspectiva de melhora, né, Márcio? Deixar aquilo que realmente a gente é, né? Não é um prédio, não é, mas aquilo que você fez, né? Que você construiu, que você fez como Sua ser história, humano. né? É isso que eu acredito. E deixar também um mundo, uma cidade melhor para aqueles que vão ficar, né? Para a própria família, lógico, né? Para os filhos e tal, né? Mas essa busca, né? E isso parte daqueles que estão aí hoje. Então, o Meio exemplo. filósofo, hein, Márcio? Você viu? Mas isso mostra um pouco o quanto a gente cresce, a gente amadurece. E eu tenho visto isso em casa também. O pessoal conversa muito, fala, o Mazen está mais centrado, o Mazen está mais calmo. Porque eu vejo assim... Não, e o que isso é legal, porque as pessoas têm que evoluir, mas, entendeu? Quem tá parado, quem não evolui, tá morto, entendeu? A vida é uma constante evolução, né? Até tem uma máxima na filosofia mesmo que fala isso, né? É impossível você se banhar 2 vezes no mesmo rio. Porque no outro dia você não é a mesma pessoa e a água também não é a mesma. Tá vendo? Né? Então a gente tá em constante evolução. Então eu acredito nisso, eu sou uma pessoa que sou positivista. Positivista em que sentido? Em tudo na vida, em tudo. No meu bem pessoal, no profissional, melhor. Sempre eu busco o melhor. Eu tô começando a virar também, eu sou mais pessimista um pouco. Eu faço isso no meu dia a dia, eu faço isso com os meus pacientes, eu faço isso no meu trabalho, na minha família, em casa. Porque a gente precisa de energia positiva, a gente precisa acreditar, a gente precisa... Sonhar, exato. Mostrar que a gente está vivo, mostrar que a gente tem essa ambição positiva, essa ambição boa, né? Sabe? Porque é tão ruim, as pessoas já estão cheias de problemas, cheias de dificuldades, a pessoa trabalha o dia todo, a semana inteira, chega, só leva porrada, desculpa o perdão da palavra, mas só leva pancada. E assim, então a gente precisa ter esse olhar. Então eu quero fazer a diferença, não preciso ter cargos, eu não preciso ser um político, ter um cargo político, ou ter alguma... só de você falar um bom dia, né, um boa tarde, oi, como vai? Então eu faço muito isso, eu pratico muito isso, mas isso é meu, né? E eu aprendi, aperfeiçoei, e isso me faz muito bem. Porque eu acredito que cada um tem o seu... igual seu pai já, né? Que ficava andando pela cidade, bom dia, não, mas tá de um lado pro outro, sempre rindo, brincando. E a gente aprende, né? Ele me ensinou muito. Eu falo sempre que meu pai foi um grande mestre para mim. Me ensinou que a vida existem mais pessoas boas do que pessoas ruins. E ele sempre gostou, ele sempre amou essa terra, ele escolheu essa terra. Casou com a minha mãe, teve os filhos aqui, a família constituiu. Tudo que nós temos está em Itapeva, está na região. Então, como eu disse, é a hora e o momento da gente retribuir em todas as formas, né? E eu vejo que o povo está magoado, o povo está machucado, o povo está triste. Cansado, desacursoado. Desacreditado. Então, e isso faz com que a gente repense,
Então não precisa eu fazer barulho, não precisa eu fazer polêmica. Eu acho que é a conversa que a gente está tendo aqui, muita gente vai entender. Sim, e eu quero que as pessoas entendam isso, que eu não sou exemplo no sentido assim, eu quero que cada um tire do seu próprio aprendizado, cada um tire do seu próprio ser para ver, para melhorar. É isso que eu evoco das pessoas, né? E é somar. Agora, energia positiva. Não dá você chegar a pessoa, né? Porque não sei. Então, ache soluções, Sim. não ache desculpas, Sim. justificativas, Exatamente. né? Então, vamos buscar soluções. Construir pontes, abrir caminhos, diálogo, não criar muros, barreiras, né? Isso é uma premissa do seu lado mais empreendedor, né? Porque assim, não adianta você encontrar um problema, encontrar uma dificuldade, se você também não tiver a solução para melhorar aquilo, né? Você tem que identificar o problema, mas saber como contornar aquilo, né? Exato. Meus colaboradores, os que trabalham com a gente, os nossos parceiros, eles quando chegam para a gente, eles já tentaram de tudo. Sim. Porque eles são preparados para isso. Quando chega lá, é assim, e agora? E agora, né, José? Tipo, os protocolos eu segui tudo, né? E agora daqui pra frente é com você. E a gente sabe que vai e trabalha em equipe. A gente nunca faz nada sozinho. E a gente consegue, na grande maioria das vezes, a gente consegue sim a solução, porque a gente acredita e não desiste nunca. Por isso que a gente fala isso e acorda todo santo dia, trabalha e luta todo santo dia, no sentido que a gente ama trabalhar. Ah, mas é fácil falar, não. Tem que fazer. Né? Construir, trabalhar dessa forma, porque, como eu disse, mudar a mentalidade. Sim. Mudar a mentalidade, virar a chave. Eu sempre costumo dizer isso também. Eu não gosto de falar a palavra eu acho, eu gosto de falar eu acredito. Né? Eu acredito que é possível. Eu tô tentando evitar o eu vou tentar, eu tô tentando tirar essa palavra tentada porque do meu vocabulário. Tentar, a gente já tá ou eu cansado. vou ou eu não vou. Né? Vamos fazer e ponto, né? É mais fácil você colocar, vou fazer, se você vai acertar na primeira ou não, é outra coisa. Mas é maior a chance de você acertar do que aquele que não vai fazer. Sim. Não, e se você pegar os maiores empresários, por exemplo, do Brasil, eles estão felizes se acertar 70% das vezes. Acima disso, os caras já estão felizes. Porque é impossível se acertar 100%. E outra Ninguém coisa, acerta. Matheus, na vida, o sol nasceu para todos. Para com esse negócio. A sombra nem sempre, né? Mas eu digo assim, para com esse negócio. Se o cara tá indo bem, se o cara tá desenvolvendo no ramo dele, na atividade dele, Deus abençoe, que vá para frente. É isso, porque o cara tá gerando emprego. Exatamente. Tá gerando oportunidades, riqueza, né? Movimentando a economia. A roda da economia tá girando, né? Então tá ajudando alguém. Então, assim, é isso que a gente quer levar. É essa a proposta, né? Lógico que na hora de ser firme, a gente vai ser firme. Na hora da gente ser mais duro. Mas não precisa ser 100% ou sempre dessa forma. Então, eu acredito que as pessoas têm que mudar a maneira de conduzir, né? Muitos assuntos, muitas situações. Né? Isso na vida num todo. Né? Então, eu faço isso para mim. E tem uma coisa que eu acho muito interessante. Eu, de uns anos para cá, tenho feito. Menos é mais. Então, tudo na vida, menos é mais. Né? Fale menos, escute mais, né? Sim. Então, menos é mais. Então... E às vezes também escutar menos também, às vezes é bom, né? Porque dependendo de quem vai falar... Você se perde. Né? Entendeu? Então, às vezes também ouvir também é bom, às vezes menos. Sim. Eu ouvi mais aqueles que têm o que falar, às vezes você tá lá, fazendo o seu projeto, você chega pra pessoa, a primeira coisa que ela vai falar, não vai dar certo. Não. Eu já fiz isso, não deu. Aí entra no positivismo que você tava falando, né? Exato. Então, não... se a pessoa vai te colocar pra baixo, é melhor não ouvir. Você viu, pessoal? Se hidratem bastante, a água faz bem, tá? A água é importante na vida da gente. Mas você tá bebendo água com gás, né? Não, é sem gás. Sem gás. Mas eu tomo com gás também e aprendi a tomar café sem açúcar. Então, eu tô tentando diminuir no açúcar, mas não tá difícil ainda, viu? A gente tem conversado bastante sobre isso, né? Então, Matheus, eu vejo que hoje a melhor idade, a terceira idade, os idosos, né? O pessoal fala tanto, né, dessa faixa etária,
Só que hoje você vê que Itapeva e região não oferece muitos recursos ou muitas propostas para esse tipo de população. Na verdade, Itapeva não está oferecendo nem para os idosos, nem para os médios, nem para os adolescentes, né? Essa parte está complicado, né? Assim, de ter o que fazer, né? Você veja, eu não sei como é que está a situação hoje do Pilão d'Água, que quando criança a gente brincava lá, né? A gente tinha condições, né? Eram outros tempos também, né? Sim. Mas eu vejo não só Itapeva e região, eu acho que eu acho bem subaproveitado também aquele espaço. Porque eu acredito que as pessoas podem mais se falar. Então, imagina os secretários das cidades tem, né? Sim. Tem aí o Condersul, né? Que é o consórcio aí da região. Poderia pensar nessa ideia, né? De desenvolver um projeto nesse sentido, cultural, né, na parte... E até algumas rotas intermunicipais, né, você pega, por exemplo, faz um pacote, fica 2 dias em Itapeva para conhecer Canyon e tal, depois vai ali pro Petar, conhecer caverna, vai, né, você pode fazer, né, um turismo mais abrangente. Não sei se você era nascido naquela época, mas já teve uma época que tinha balão descer ali na Praça Anchieta, era uma coisa assim espetacular. A gente recebia o pessoal do Exército, vinha com os carros do Exército. Então, do Exército eu lembro de algumas vezes, ali vinha os tanques, ficar ali na praça do tiro de guerra, a exposição. O motocross, que tinha a etapa que passava aqui, a etapa de motocross, bicicross, que a gente participava. Então eu acredito que falta, assim, são coisas simples, mas que faz a diferença, né? Até para o jovem, para o adolescente de hoje, porque fica muito só na mídia, muito no celular. Exatamente. Né? Não sabe mais o que é carrinho de rolemã, na pipa. Não sabe o que é ralar um joelho, né? Tirar um tampão do dedão, né? Nossa, nem que fala, né? Então eu tenho visto isso. E a gente, graças a Deus, tem levado isso para a vida e para o dia a dia como médico. Sim. Então, quando eu atendo os meus pacientes, é tão assim que nem você falou, não é o doutor, é o Mazen. Sim. O Mazen está ali, vamos lá, o Mazen. Então chega uma hora que sobrecarrega, mas eu entendo, porque a confiança é grande e a gente sabe que a nossa missão é o nosso sacerdócio. Então eu faço isso com muito amor. Cansa, mas eu estou com a minha consciência tranquila, no sentido que eu faço um trabalho e desenvolvo muito com os outros profissionais, porque eu sozinho não faço nada. Então, todos aqueles que estão com a gente são pessoas importantíssimas. Você precisa do enfermeiro, você precisa de todo mundo. De todos, né? Desde o cara da portaria... Por exemplo, não adianta você receitar o remédio se a enfermeira não tiver a preparação para achar a veia, né? Aí eu falo que a Santa Casa de Itapeva é uma cidade. Funciona de domingo a domingo, 24 horas por dia. Como dizia aquela propaganda antiga do Itaú, lembra? 30 horas por dia, né? Você vê, né? Não para. Então, não para. Então, assim, é comida, é roupa que se lava, é limpeza, é manutenção, é pintura. Então, a gente sabe. Agora, podemos melhorar e tem condições de melhorar em todos os sentidos. Não é só uma instituição ou só um serviço. É ele como um todo. E isso é importante o quê? Mais uma vez, bato nessa tecla. O diálogo. Se você não sentar e analisar, né, ele tem que entrar e encontrar um denominador comum. Não podemos ficar nesse impasse. A Santa Casa mesmo veio sofrendo, né, agora aí nos últimos tempos, essa parte de recurso tudo, né? O piso da enfermagem que não repassam em dia, né? As enfermeiras trabalhando muitas das vezes meio descontente, os médicos, né, também. É duro essa parte, né, Márcio? Matheus, a única confiança, o conforto que eu posso dizer assim, que o trabalhador tem, é que ele vai ter pelo menos o salário dele em dia. Exatamente. Porque como ele sai da ele casa tá animado. dele, fazer 12 horas, né, ele tá ali, né, aí ele sabe que quando chega em casa o filho, a filha, a esposa, o esposo cobra, o pai, a mãe, né? Que ele vai ter pelo menos o dinheiro para poder comer uma pizza com o filho, para animar o filho frente ao não estar tão presente quanto o filho gostaria, né? Então tem essas situações, parece que não, mas é o que infelizmente abala muito. Então essas condições, não só para o profissional da área da saúde, mas para qualquer profissional. Sim. E fora o impacto na economia como um todo que gera, mas porque assim, vamos esquecer a prefeitura. A maior empresa, a maior contratadora de empregados em Itapeva com CNPJ é a Santa Casa hoje em dia. Quem que me apresenta um outro lugar aí que tenha pelo menos 500 funcionários? Por isso que eu falo que é uma cidade. É uma cidade. O orçamento anual da Santa Casa é maior, é o dobro do que Taquarivaí.
né? Não? Então você vê Taquarivaí, você falando de Taquarivaí, a nossa cidade querida, vizinha aqui, Irmã. foi emancipada, Nova Campina foi emancipada, né? Você pega aí Bom Sucesso de Itararé, foi emancipada, né? River Sul, né? Tem várias cidades aí que são co-irmãs, queridas, né? Ribeirão Branco maravilhoso. Também, né? Não, Ribeirão Branco não. Era. Mas é que tá tudo envolvido aqui, né? Na região, né? A gente está conseguindo fazer o fluxo aí, mas tudo depende muito de Itapeva. Agora estão pensando um pouco em Capão, né? Fazendo algumas coisas lá. Itapetininga diz que vai ter um... A Piaí, né? Também estão dando uma ampliada no hospital lá. Só que isso precisa ter manter, né? Ela precisa ter uma condição de se estabilizar, né? Porque senão você tem os picos, né? Depois decai de novo e volta. Não adianta nada. Você faz um investimento que fica perdido. Né? Tem que manter, tem que ter que ande com as próprias pernas e consiga evoluir. Mas é isso. Que agora, né, de acordo com o governador, aqui na nossa Santa Casa vai caminhar, que é a radioterapia, né? Que foi montado e várias agora... frentes que o pessoal estava indo para fora, sendo encaminhado para fora, nas cidades aí próximas a São Paulo, as cidades da grande São Paulo. A hemodiálise teve Guarulhos, estava indo gente de Itapeva fazendo Guarulhos. Imagina, para o cara já é difícil o cara fazer 3 vezes por semana uma hemodiálise, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, já é ficar naquela máquina, né? E aí o cara tem que pegar o transporte, então... Voltar debilitado, é desumano, é desumano. A gente tem que pensar em detalhes, né? O que vai realmente atender aquele cidadão, aquele paciente, aquele ser humano. Isso que eu acho que é bacana se realmente o governo cumprir o que prometeu, a radioterapia realmente começar a rodar aqui, né? Nossa, é maravilhoso. E o prédio lá eu fui conhecer, eu fui convidado pela administração da Santa Casa. Tem uma estrutura fenomenal, tem condições de atender Itapeva e região. É um ganho importantíssimo. É que precisa do credenciamento, do aporte financeiro, precisa das condições para poder fluir e poder se manter. Sim. Aí você vai conseguir ter Tem a hemodinâmica ali também, né? Que tem... um projeto que a gente tem conversado, tem falado, que assim o paciente que sofreu aquele infarto, tem aquela angina, ele não precisa ir para Sorocaba ou São Paulo. Fazer um cateterismo, um CAT, que é o cateterismo, uma angioplastia. E aí a gente tem. Por isso que eu falo, nós temos todas as condições. A gente só precisa se reestruturar, montar os projetos, mostrar para o governo, fazer os convênios, apoio financeiro. Ter o apoio, mas com contratos, convênios, dar condições de desenvolver esse trabalho. Aí você consegue contratar uma equipe, você consegue contratar profissionais para atender a população. Insumo, né, material, tudo que não é barato, né? Na saúde toda uma tudo logística, é caro. Né? Você tem medicações, remédios, insumos que você não encontra ali, na esquina, né? Você tem que buscar em centros maiores. E aí também não é assim que você pode comprar toda hora, você tem que comprar numa quantidade que mantenha por um período. Eu vejo pela hemodiálise hoje, até o Marcelo que trabalha com a gente, está sempre conversando com a gente, Dr. Marcelo Poli. Agora parece-me que o secretário Eleusis, junto com o governador Tarcísio, mais 10 cadeiras, né? Isso, que deve atender 60 pessoas, né? Que era essa demanda que estava indo para fora, deve ficar aqui. O que já gera uma economia para o município, tinha que gastar com transporte. Correr o risco na estrada, acidentes, né? O desgaste, né? Que já é uma coisa ruim. Mas é isso, eu vejo que a população cada vez mais tem que entender que se ela não nos ajudar, não adianta criticar sem construir. Tem que ser críticas construtivas no sentido que busque a gente se fortalecer e juntos chegarmos lá. Porque não dá para ficar batendo boca, discutindo e quando vê não resolveu-se nada. Não anda nada. Né? É que nem eu falo, cabeça de prego que se destaca leva martelada. Não adianta brigar com quem está fazendo, com quem está trabalhando. Né? Mas tem que cobrar aquele que não está e que deveria estar, né? Aqueles que deveriam estar nos ajudando. Né? Para poder atender a população. Mas quero te agradecer, mas estamos caminhando aqui para os momentos finais já. Se quiser mais algum tema aí que de repente a gente não comentou, alguma mensagem, um beijo para Fabrícia. Eu sou fã da Fabrícia, sabe disso, né?
Desde Então, quando eu conheci a Fabrícia, eu sou fã se dela. tiver oportunidade, você convida a Fabrícia aí, É, né? temos que trazer a Fabrícia Eu aqui acredito mesmo. que vai ser interessante. Eu que agradeço o convite, a conversa. Como eu disse, o Mazen de hoje totalmente diferente do Mazen de anos atrás. A gente, né, sabe o quanto a gente buscou isso e busca, porque isso é um crescimento pessoal e mostra que a gente está preparado para resolver situações, não só pessoais, profissionais, mas que leve o conforto, o carinho, a atenção para aqueles que mais precisam, que são os pacientes, as pessoas que quando estão doentes sabem o quanto sofrem e só essas pessoas sabem o que passam. E a gente tem, assim, noção que infelizmente muitas vezes a gente não tem braço suficiente, não tem uma estrutura, a gente está lutando para isso. Não dá para abraçar o mundo, né? E a gente está buscando todo santo dia recursos, condições de melhorar, né? E mais uma vez me coloco à disposição. Como eu disse, eu faço parte de um projeto. Não tenho interesse, nem tenho vocação para ser ponta de flecha. Não tenho essa ambição, não tenho esse egocentrismo, esse ego de ser uma pessoa que pense só em si mesma. Pelo contrário. Então eu faço parte de um grupo que busca atender pessoas, né? As pessoas estando bem, as pessoas estando em paz, eu fico Tudo feliz. dá certo, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Mazen. Foi um prazer. Muito obrigado. Prazer foi meu. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. E sábado que vem tem mais comigo ou com o Lima Júnior.